Olá, então nós estamos aqui a convite da Patrícia, do Maternando no Espectro, para conversarmos um pouco sobre a comunicação aumentativa alternativa, em que a nossa querida Fono Lide vai nos falar, nos explicar um pouco mais sobre esse assunto tão em voga, né? Tão em alta e tão importante para as nossas crianças. Eu vou participar como mãe, né? A Helena, com 7 anos, ela foi diagnosticada com autismo desde os 2 anos de idade, e nós a Helena, no caso, está utilizando a comunicação faz 1 ano, mais ou menos? Então, eu vou passar a palavra para a Fonolide, para ela se apresentar, e depois, então, nós continuamos a nossa conversa. Isso aí. Então, eu sou a Lidiele Dalla Costa, sou fonoaudióloga, mestre e doutora em distúrbios da comunicação humana, tenho pós-graduação em fonoaudiologia no transtorno do espectro autista. Trabalho com autismo desde que eu me formei, então há 9 anos. Atendo na clínica Mundo Novo, aqui em Santa Maria. E nos últimos anos tenho implementado com diversos pacientes a comunicação aumentativa e alternativa. Também sou esposa do Rodrigo, né? Falando um pouquinho do lado pessoal. E estamos aqui com a Laís, futura mamãe, né, da Laís, então, que está no forninho e vai participar dessa conversa com a gente para falar de um assunto tão importante, recente, né, que tem entrado em discussão recentemente e que ainda é pouco discutido. Então, eu acho que a gente vai trazer muita informação legal para os pais sobre esse assunto. E, na verdade, pouco discutido, porque há uma desinformação bastante grande sobre isso, né? Então, Fonolide, afinal, o que é a comunicação alternativa aumentativa? Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela é um conjunto de ferramentas utilizado para auxiliar as pessoas que têm dificuldade de comunicação, que é o que a gente chama de necessidades complexas de comunicação. Então, ela vai auxiliar essa criança, esse adolescente, esse adulto a se comunicar de maneira mais eficaz e mais funcional no seu dia a dia. Tu vai ver, Grace, que a gente vai acabar falando muito criança, mas eu acho que é bem importante a gente salientar que a comunicação alternativa, ela é utilizada em qualquer faixa etária da vida. Então, ela vai acompanhar desde a infância até o envelhecimento. Né? Então, a gente vai falar muito de criança, mas é porque eu acabo sendo, né, fonoaudióloga infantil e tu tem filhos ainda nesse estágio da infância. Então, só por causa disso. Agora, comentando sobre a comunicação, acho que seria interessante a gente falar sobre a fala e a comunicação, porque uma coisa é a criança tentar se comunicar e a outra coisa é a criança falar, porque a comunicação, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que ela é mais ampla, né? Então, o que seria sobre isso, Lidia? O que acontece? Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que pensar em algo multimodal, que vem de diversas partezinhas. Vem da expressão facial, vem do gesto, vem da fala, vem da comunicação alternativa. Então, a comunicação é algo global. A fala é um pedacinho da comunicação. Então, é um jeitinho que a gente pode se comunicar, certo? Então, a comunicação a gente tem que pensar em algo amplo e multimodal. E a fala faz parte da comunicação. Tá, entendi. Então, Lid, quais são os tipos de comunicação alternativa? A Helena usa o tablet, nós temos aqui o programinha que eu acho o máximo. Mas no início, quando nos foi apresentada a comunicação alternativa, nós tivemos primeiramente contato com um livro, com as figurinhas. Então, qual a diferença entre esse tipo? Há outros modos de ter essa funcionalidade, esse método? Então, o que a gente tem que pensar? A gente divide em 3 categorias a comunicação alternativa, sendo ela em baixa tecnologia, média ou alta. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Quando a gente pensa em baixa tecnologia, são aqueles recursos de comunicação que a gente vai utilizar, que eles são de baixo custo, de fácil acesso, confeccionado com materiais que a gente tem em casa mesmo. Então, vocês vão ver que ele é confeccionado com papel, com plastificação, pode ser fotos, figuras
objetos concretos. Então, são materiais mais simples e de baixo custo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns recursos, como os chaveiros de comunicação, em que a gente vai colocar as palavras funcionais para aquela criança. Então, aqui tem um exemplo de, por exemplo, ajuda, comer, banheiro, em formato de chaveiro, que é super fácil, que a criança consegue carregar em diversos lugares, certo? A gente poderia fazer uma analogia com as pistas visuais em Isso, casa, por exemplo. claro. Seria mais ou menos isso ou Isso. não? O que acontece? Quando a gente fala em comunicação alternativa, a gente está pensando não só na compreensão, e sim na expressão. Então, a gente tem que se colocar no lugar daquela criança que vai expressar algo. Então, tem que ter toda, né, uma avaliação que depois a gente vai conversar, mas a gente vai pensar naquilo que a criança quer comunicar. Por exemplo, eu quero ir ao banheiro. Então, está relacionado mais à expressão, mas com certeza ela vai auxiliar na comunicação também. Tá, entendi. Mas assim, só a diferença principal é que ali a criança está se colocando num lugar de comunicador, de expressar a sua vontade. E não só receber aquela informação, aquela ordem, aquele previsibilidade. comando. Exatamente. Isso, e aqui, na verdade, com a comunicação de baixa complexidade, a gente está vendo a criança como um comunicador utilizando essa ferramenta. Ela vai expressar, a princípio, né? Quero ir ao banheiro. Isso. Diferente de comandos com pistas visuais que tu vai informar. Banheiro, toda a rotina do banheiro através das imagens. Mais ou menos isso? Exatamente. Então, quando a gente fala de apoio visual, a gente está pensando em previsibilidade, a gente está pensando em compreensão, facilitar a compreensão da criança, certo? Quando a gente pensa em comunicação, a gente está relacionando também com compreensão, por quê? Para a gente expressar, a gente precisa compreender aquilo que está acontecendo, mas principalmente na intenção de comunicar algo, de transmitir uma mensagem, certo? Então, quando ela te mostra, né, uma figura aqui que é universal, todo mundo vai entender que a criança quer ir no banheiro, certo? Certo. Então, a gente tem várias opções. A gente também tem a questão dos crachás, né, que pode ficar penduradinho no pescoço, tu pode levar para diversos lugares, com palavras também funcionais, né, de oi, tchau, ajuda, banheiro. Então, tudo que a criança necessitar comunicar podem estar nesses recursos móveis, fáceis de carregar. Isso certo? ainda é considerado baixa tecnologia. Tudo baixa Todos, tecnologia. tá. Sempre lembrar, baixa tecnologia, recursos simples, de fácil acesso, baixo custo e que ainda não tem um recurso eletrônico, certo? Conforme a gente vai avançando na tecnologia, os recursos eletrônicos eles vão aparecendo. Então, o que é interessante também lembrar? Que quando a criança vai nos mostrar o recurso visual, em baixa tecnologia, nós vamos ter que vocalizar para ela. Então, quando ela te mostrar, né, você vai dizer, banheiro. Então, o que acontece? Esse feedback auditivo é dado pelo parceiro de comunicação. Certo? E quem seria esse parceiro de comunicação? Parceiro de comunicação é qualquer pessoa que essa criança vá ter uma comunicação, vai transmitir a sua mensagem. Pai, mãe, irmão, professor, colega, terapeuta, tudo. É o outro. Tá. Né? O outro que vai receber a minha mensagem, certo? Parceiro de comunicação. Parceiro de comunicação, uma palavra bem importante. Aqui nós também temos a questão das pranchas. Então, nós temos pranchas plastificadas que vão estar relacionadas ali com palavras essenciais. Ela pode ser uma junção de várias pranchas que a gente chama de flipbook. Então, terão várias pranchas no mesmo caderno, né? Que também é um tipo de comunicação alternativa. E as pranchas temáticas, que são bem legais, que daí a gente vai fazer de acordo com a necessidade de cada paciente e que podem estar relacionadas com situações pontuais. Por exemplo, aqui é uma brincadeira de balanço, em que a criança pode mostrar que ela quer se balançar, que ela quer subir, quer descer, que então eu quero balançar para frente e para trás, rápido ou devagar. Então, a gente dá a possibilidade de comunicação dentro de uma brincadeira,
Isso é uma prancha temática. Tá. Isso é uma dúvida, por exemplo, essa prancha temática. Como que a gente... Porque aqui a gente tá falando na questão do balanço. Aí seria uma prancha temática para cada atividade? Pode ter para cada atividade. É que depende de qual é teu objetivo de terapia, certo? Ou o objetivo da estimulação da comunicação. Então, a gente pode ter um conjunto dessas pranchas que vão formar um flipbook, né? Que pode ser organizado tanto em relação a um sistema robusto, em que tu vai ter, assim, várias funções comunicativas, tu vai ter a disponibilidade de um alfabeto também, né, pensando depois na alfabetização. E essas pranchas temáticas são utilizadas mais em situações pontuais. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Aqui foi uma brincadeira de uma criança que não interagia comigo numa brincadeira de balanço. Então, eu usei para estimular a comunicação pontual nessa atividade. Mas também, se a criança, por exemplo, vai ao dentista, a gente pode confeccionar uma prancha de comunicação que vai auxiliar essa criança, tanto na compreensão quanto na expressão daquele momento, né? Uma ida ao médico. Então, a gente tem o que a gente chama de prancha temática, que são temas de comunicações pontuais, certo? Certo. Depois a gente tem a questão da média tecnologia. Na média tecnologia, a gente já tem um sistema eletrônico ali aparecendo, mas ainda é considerado de baixo custo, né? Então, são equipamentos, são baratinhos, que permitem a gravação de voz. Então, o que a gente tem? Também são utilizados para questões comunicativas pontuais, para a criança solicitar ajuda. Para a criança dizer sim. Não. Ou que, por exemplo, ela quer ir no banheiro, né? Então, uma criança que está em processo de desfraude, ela pode utilizar banheiro. Então, ela vai apertar e essa voz vai sair, certo? Então, esses são o que a gente chama de vocalizadores. E eles são legais que eles aceitam até a gravação de frases curtinhas. E que eu posso reutilizar eles, né? Então, eu vou dizer, banheiro. Então, eu posso gravar outras coisas, né? Frases pequenas. Então, são os vocalizadores de média tecnologia. Aqui já tem uma diferença. Na baixa tecnologia, quem vai dar o feedback auditivo é o parceiro de comunicação, certo? Então, quando ele te mostrar banheiro, tu vai dizer, falar, banheiro, né? Vamos no banheiro. E vai levar a criança. Aqui já tem esse feedback auditivo. Então, às vezes, a criança acha mais legal, né? Que daí ela aperta, ela escuta a voz, se torna um pouquinho mais interessante. Mas, por eles aceitarem uma frase muito curtinha ou palavras isoladas, eles têm que ser utilizados para situações comunicativas pontuais, né? Ai, perdão. Por exemplo, estou com fome, estou com sono, banheiro. Isso a gente pode ir utilizando. Só que o que acontece? A criança também não vai ter 30 vocalizadores, né? Para tantas funções comunicativas diferentes. Então, eles são realmente para questões pontuais. Quando a gente pensa numa comunicação mais robusta, ou a gente vai fazer um flipbook, tá? Que é um conjunto de páginas plastificadas ali, personalizado de acordo com a necessidade de cada criança, ou a gente vai passar para alta tecnologia. Tá. Lid, antes da gente conversar, então, sobre a alta tecnologia, uma dúvida. Por exemplo, na prancha, né, de comunicação e tal, vai fazer o flipbook. A criança com autismo, normalmente, né, me corrija de novo se eu estiver errada, mas um percentual, ele tem uma dificuldade na compreensão, né? Então, esse monte de páginas, várias páginas, assim, várias pranchas, a criança, efetivamente, ela consegue se encontrar dentro desse flipbook? O que acontece? Primeiro, a gente vai ter que fazer uma avaliação para ver em qual nível linguístico essa criança está,
para onde a gente quer chegar, né? Então, assim, como que a gente vai chegar até esse sistema super robusto, cheio de função comunicativa? Então, o que acontece? Primeiro, tu faz uma avaliação, tu vai avaliar também a capacidade motora, tá? Até com auxílio de um terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta. Então, a gente vai fazer uma avaliação motora para ver se a criança tem essa capacidade de manipular esse sistema de comunicação, né? Então, tudo passa por uma avaliação. Mas a gente sempre diz que a gente presume competência. O que é presumir competência? É acreditar que a criança vai conseguir. Claro que a gente vai fazer um estudo para ver, né, o quanto a gente tem de capacidade motora e até mesmo assim, a gente vai considerar a capacidade cognitiva. Isso é até uma coisa que não se fala, né? Um assunto meio velado. Mas a gente sabe que crianças com um desenvolvimento cognitivo mais avançado, vamos dizer assim, elas vão conseguir avançar mais no sistema de comunicação alternativa, né? Já uma criança com uma dificuldade cognitiva mais significativa, talvez a gente tenha um sistema de comunicação um pouquinho mais simplificado, mas a gente sempre vai acreditar e ir nessa competência dessa criança. A gente sempre vai apresentar várias figuras, né, para que ela vá conseguindo ampliar esse repertório, tá? Então, é melhor tu começar, assim, por um sistema maior, mais robusto, do que um sistema muito simplificado. Porque tem o pulo do gato aqui, né? Como a gente diz. O que acontece? Quando a criança, ela vai memorizando aonde está cada palavra, a gente está gerando um padrão motor, que é sempre o mesmo. Né? Então, tu vai ver que dentro do sistema de comunicação de alta tecnologia, de baixa tecnologia, as mesmas palavras, elas devem estar no mesmo lugar. Porque a criança vai olhando e ela vai lembrando, não, o eu tá aqui, o eu quero tá aqui. Então, vai seguindo uma lógica. E isso vai gerando uma memorização e um padrão motor dela conseguir executar. Né? Então, a gente, assim, é mais fácil tu começar já com um sistema grande do que tu ir acrescentando muita coisa ao longo do tempo, porque senão esse padrão motor às vezes pode mudar, né? E vai gerar essa confusão, né? É que nem o teclado do computador. Tu já pensou se cada vez as figuras, as teclas tivessem em lugares diferentes? A gente sempre ia ter que catar milho ali, né? Agora, se tá sempre no mesmo lugar, tu acaba decorando. Né? Tem gente que nem olha pro teclado. Entendi. E tem criança que nem olha pro tablet aqui, né? Ou já sabe, tá ali, tá naquele padrão motor. Interessante. Né? Ótimo. E a alta tecnologia, então? A alta tecnologia, ela tá relacionada com um custo um pouquinho mais elevado, né? Porque tem todo um aparato tecnológico, né? Normalmente é feito no tablet, pode ser no celular, mas o celular é menor, né? É mais difícil. Então, normalmente a gente aconselha tablet. Então, tem um custo mais elevado, mas ele é um pouquinho mais dinâmico, né? Então, quais são as vantagens? Acaba, assim, permitindo com que a personalização seja mais rápida, né? Faltou uma palavra, tu vai lá e acrescenta, é tudo muito mais fácil, né? E para a criança, acaba sendo mais motivador, né? A criançada é tecnológica, não adianta, né? Acaba sendo motivador porque tem até um feedback auditivo quando a gente clica em cada imagem, né? Por exemplo, eu quero ajuda. Então, né, o sistema ele vai falando junto, né? Eu não quero abrir. Eu não quero abrir, né? Eu não quero abrir. Então, tu vê que é muito legal porque dá esse feedback, né? E acaba sendo mais dinâmico, mais rápido. Mas, claro, não é toda criança que vai ter indicação de alta tecnologia. Não é toda criança. Então, a gente vai ter que passar pela avaliação, né? E também, nessa avaliação, a gente não vai só considerar a criança. A gente vai ter que considerar a família também. A família tem condição financeira para arcar com essa despesa? Porque, assim, acaba sendo um custo, né, elevado. Tem a questão do tablet, a gente tem que colocar uma capa protetora, tem que colocar ali a película. Às vezes quebra, né, Graça? A Graça já teve experiência ali, né, de quebrar a tela. Então, assim, tu tem que acabar tendo um recurso financeiro à disposição. E também o que às vezes acontece, né?
É tão penoso para os pais conseguirem comprar o tablet que daí eles ficam com tanto medo que eles acabam não deixando a criança explorar. Usar. Do tipo assim, usa, mas usa na minha mão, entendeu? Porque não pode deixar cair no chão. Então, assim, vai cair no chão, talvez quebre a tela. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, tem que pensar na questão financeira, também né, no estágio linguístico que essa criança tá. Então, a gente vai ter que indicar por uma série de aspectos. Não é só porque o fulaninho usa alta tecnologia que o meu filho vai usar também. Ah, entendi. E assim, ó, quais seriam os pré-requisitos, então, para a criança poder utilizar a comunicação alternativa, tanto de baixa tecnologia como de média ou de alta tecnologia? Quando que a Fono diz, não, essa criança pode sim utilizar a comunicação alternativa? Grace, tem uma frase, assim, que é muito forte, tá? Nos cursos que a gente faz sobre comunicação alternativa, que é: o único pré-requisito é a criança respirar, né? Então, assim, não existem pré-requisitos para a gente implementar a comunicação alternativa, certo? Então, o que a gente vai fazer? Presumir competência de que essa criança, sim, dentro das suas limitações, vai conseguir se comunicar utilizando um sistema de comunicação alternativa. Então, assim, não existem pré-requisitos. Ela não precisa, é a questão assim, ó, voltando de novo, tá, comunicação no sentido amplo, né, e a fala no sentido, um dos pontos da comunicação. A criança, ela precisa ser um pouco verbal, não verbal, verbal. A criança verbal, por exemplo, ela não precisa utilizar, né? Aí que tá a questão. O que acontece? Como o próprio nome diz, comunicação aumentativa e alternativa. A gente vai pensar numa comunicação aumentativa quando a criança já tem a fala. Ah, mas como assim, né, Lidy? A criança já tem a fala, então ela vai lá e fala. Só que às vezes a gente tem uma criança que fala, mas, por exemplo, ela pode ter só ecolalia. E o né? que seria Então, a ecolalia? Essa repetição da fala, pode ser a fala do outro, pode ser um trecho de um livro. Uma fala sem sentido. Na verdade, sim, agora os estudos já demonstram que existe uma intenção comunicativa ao utilizar a ecolalia. Mas isso ainda é difícil para ser interpretado por todas as pessoas. Então, o que acontece? A gente tem que pensar que o sistema de comunicação da criança, ele tem que ser interpretado facilmente por qualquer pessoa. Né? Então, aí entra um segundo caso. Às vezes a gente tem crianças que têm muita ecolalia, né? Que falam, mas que ainda não direcionam essa fala como uma mensagem para o outro, certo? Tem também crianças que falam, mas que têm uma dificuldade motora muito grande. Né, são os casos dos transtornos motores de fala, que entra a apraxia de fala da infância, a disartria, o atraso motor de fala, né? Então, o que acontece? A gente vai ter essa questão de a criança fala, mas nem todo mundo entende. Então, a comunicação vai ser aumentativa. Por quê? Ela vai estar ali para dar um suporte à fala que já existe. Certo? Vamos pensar assim. A aumentativa é para aumentar. Outra situação também, às vezes a criança fala muito bem com os pais, mas aí chega na escola e não se comunica com os outros. Então, talvez aí a gente também possa utilizar um sistema de comunicação aumentativa, certo? Então, assim, não é só porque a criança fala, né, que ela vai conseguir dar conta de todas as situações de comunicação. Tem também aquelas crianças que a gente chama de que são minimamente verbais. Uma criança minimamente verbal é aquela que ainda fala poucas palavras. Então, ela consegue sim dizer sim, não, banheiro, comer, mas essas palavras ainda não são suficientes para ela conseguir se comunicar de maneira funcional em todas as situações comunicativas do dia dela. Então, a gente vai poder sim entrar com um sistema de comunicação aumentativa. E ela vai ser alternativa quando a gente ainda não tem a fala, né? Que daí, então, ela entra como uma alternativa à fala. No caso da Helena, que é não verbal, a comunicação entra como alternativa. A alternativa, isso aí. Ela entra como uma possibilidade além da fala.
Ah, interessante. E nesses casos, há uma indicação, fora a questão financeira, né? Há uma indicação de qual tecnologia ser usada? A baixa, a média ou a alta para uma criança? Ou tanto faz, ou vai depender mesmo? Vai depender de toda a avaliação. E o que a gente vê? Os benefícios, eles são... As duas tecnologias trazem esse benefício, tá? De tornar essa comunicação mais funcional, de tornar essa criança mais independente, autônoma, né? Que a gente quer que a criança seja independente no futuro. Né, que não precise da gente para se comunicar a qualquer momento. Então, tanto a baixa tecnologia quanto a alta vai proporcionar isso. Só que, claro, tu consegue ampliar mais o repertório, talvez numa alta tecnologia, né? Porque fica mais fácil tu clica, entra numa aba, tu clica. Às vezes fica um sistema tão grande que a criança acaba se perdendo de tanta folha ali, né? Mas assim, é tudo de acordo com a avaliação. E o que a gente tem que pensar? Que tanto a baixa quanto a alta tecnologia trazem muitos benefícios. Tá. Então, não é porque o nome é baixa tecnologia que seria relacionado a baixa efetividade ou baixa qualidade, não é isso? De jeito nenhum. O que quer dizer... Isso eu acho que é importante deixar claro, senão a gente tem essa ideia, né? Claro, pelo nome, né? Isso. De julgar pelo nome. Isso. Então, o que acontece? Não, baixa tecnologia quer dizer que ela é mais simples, que ainda não tem o recurso tecnológico ali de um equipamento eletrônico, certo? Por isso, baixa tecnologia. Ah, entendi. E a partir de que idade? Quando que é uma criança, sei lá, 2, 3 anos, um adulto? Quando que é o momento oportuno, digamos? Tem uma idade específica ou não? Essa é uma pergunta bem legal, né, Graci? Porque o que acontece? A gente acabava, eu vou dizer acabava porque tá mudando esse pensamento, tá? Acabava utilizando a comunicação alternativa como o último recurso, a cartada final, né? Então, a gente vem desse pensamento ainda. Só que hoje, a gente tá em outro patamar, assim, de pesquisa, de estudo. E a gente vê que não existe uma idade mínima. É quando a gente percebe que a criança tá apresentando um atraso e que esse atraso tá impactando a comunicação dela com seus pares. Né? Então, assim, uma criança de 2 anos ainda não falou as primeiras palavras, a gente já pode introduzir algumas ferramentas de comunicação alternativa, tá? E isso vem, assim, uma pergunta bem importante, né? Mas, Lid, como assim, né? Tu tá desistindo da fala? Isso, eu ia perguntar exatamente isso. Eu acho que hoje a mensagem que eu queria que ficasse, né? Porque eu acho que é, assim... depois a gente vai falar um pouquinho dessa experiência, né, de como receber, assim, a informação, talvez a tua criança tenha que usar a comunicação alternativa. Mas o que é importante ficar? A comunicação aumentativa e alternativa, ela não atrapalha o desenvolvimento da fala. Isso é super importante da gente entender. Isso, na verdade, é um mito, então. É um mito. Porque a primeira ideia, pelo menos quando eu fui apresentada a comunicação, eu pensei... Mas já estamos desistindo da fala da minha Helena? Claro, né? E não, né? De jeito nenhum. O que acontece? Na verdade, existem diversos estudos que demonstram que a comunicação alternativa, ela pode auxiliar essa criança a entender esse sistema de linguagem. Então, é muito legal que, por exemplo, assim, no autismo, a gente sabe que as pessoas são mais visuais, processam melhor a informação visual do que a auditiva. Então, esse sistema de comunicação, como ele é todo visual, ele vai auxiliar a criança a enxergar a linguagem. Então, ela não vai só ouvir, ela vai enxergar. E isso auxilia ela a entender como é que funciona isso, né? Como é que funciona a linguagem, porque ela vai estar enxergando. Então, aumentam as vocalizações, aumentam claro, na criança que conseguir, né, vai aumentar a questão da verbalização, das vocalizações. Então, é uma ferramenta muito legal para ser utilizada associada à terapia de fala. Né? Então, assim, a comunicação aumentativa e alternativa atrasa a fala? Não, é um mito, de jeito nenhum. Diversos estudos demonstram que ela pode auxiliar no desenvolvimento da fala e da linguagem.
Esse eu acho que é um dos recados também, né, mais importantes, assim, né, de que não atrapalha a fala, porque eu Não sou atrapalha. testemunha, assim, de que eu pensava do mesmo modo. Tá, mas fono-lead. A questão tem um prazo de validade? Não? Até quando que essa criança, por exemplo, a Helena, vai utilizar a comunicação alternativa aumentativa? O que acontece? Essa é uma pergunta também bem legal, porque a comunicação, ela pode ser temporária. O que quer dizer? Usada até a criança conseguir se comunicar por meio da fala, ou, por exemplo, num caso também de uma hospitalização, tá? A gente tem uma hospitalização, a criança, o adulto falava e por alguma questão física ali, teve que usar, por exemplo, uma tráqueo. Tá com impedimento daquele momento de se comunicar. Então, a gente pode utilizar o sistema de comunicação alternativa de forma temporária, até ela conseguir voltar a falar, né? Então, tem esses casos que vai ser por um determinado tempo, e tem os casos também que a gente vai estimular a fala, vai fazer a intervenção de fala, a fala vai vir e a criança vai deixar de utilizar. Acho que isso é bem importante, tá? Porque o que acontece? Às vezes a criança começa a se comunicar um pouco melhor utilizando o sistema de comunicação alternativa. E daí os pais o que fazem? Vamos tirar? Ela já tá conseguindo se virar, então vamos tirar. Só que quem vai dizer que não quer mais utilizar o sistema de comunicação é o indivíduo, é a pessoa que utiliza, é o usuário. Que vai entender que aquilo não é mais necessário. Não preciso mais, não vou mais usar. E o que acontece? Quando a gente está utilizando a comunicação alternativa, a gente vai validar toda a forma de comunicação. Então, o que acontece? Não é porque a gente está utilizando o tablet que ela só vai ter que se comunicar por meio do tablet. Se ela me fez ali um gesto, ela está me dizendo que sim. Eu entendi a mensagem dela. Tá tudo bem, ela não precisa ir lá e dizer sim. Ela já está mostrando. Ou se ela consegue verbalizar, se. Tu já entendeu o recado dela, ela não precisa mostrar no tablet. Então, a gente fala em comunicação multimodal. Vamos validar todas as formas de comunicação juntas, né? Não necessariamente que ela sempre vai ter que utilizar. Ela pode mostrar umas palavras ali, né? Ela pode fazer gesto, expressão facial, pode vocalizar junto. Tudo isso a gente vai aceitar junto. Mas essa questão de, ela não precisa repetir o sim, né? Ou mostrou que quer água, apontou, pegou o copo da água, né? Tal. Não precisa pedir no tablet, digamos. Mas aí a gente não estaria, a criança não estaria deixando de utilizar, não é algo assim... já não tá mais utilizando, vamos incentivá-la a utilizar. Então, se tu quer água, tem que pedir pelo tablet, ou não? O que acontece? Se ela já disse, tu não vai forçar ela. Vai dizer sim aqui no tablet. Não, a gente tem que pensar num contexto natural, né? Ela disse sim, sim, você quer o sorvete? Tu viu que eu fui ali, modelei, né? Modelei o sim, validei aquilo que ela disse, mas eu não vou pegar o dedo dela ou fazer, né? Porque acontece muito isso, né? Você vai ter que dizer sim aqui. Sim, pois é. Porque já a dúvida foi justamente essa. Porque como tá utilizando a comunicação alternativa, daí parece que se a criança não se comunicar por ali, mas se comunicou de um outro modo, a gente não estaria incentivando se comunicar pelo... Não, de jeito nenhum. O que acontece? A gente tem que pensar na naturalidade da comunicação. Tem que ser algo natural e não pode ser tortura para a criança, né? Se ela já deu o jeito dela de comunicar ali que ela quer aquilo e tu entendeu direitinho, ela se comunicou de maneira adequada, tu valida. Tu pode até modelar no tablet, tá? Ou na baixa tecnologia. Tu pode modelar no sistema de comunicação. Mas tu vai validar aquilo que ela expressou. Né? E daí o que tu pode fazer? Tu pode ir lá e modelar uma frase. Eu quero sorvete. Né? Então, o que acontece? Tu perguntou, tu quer sorvete, Nena? E daí ela, sim. Então, tu entendeu? Ela quer, tu vai entregar o sorvete. Sim, você quer o sorvete. Então, eu quero o sorvete. Até porque da próxima, acho que seria interessante modelar, mesmo que a gente tenha entendido, porque na próxima, quando ela quiser ter iniciativa do sorvete,
ela pode ir lá, eu quero sorvete. Exatamente, exatamente. E a gente sempre pensa em expansão de vocabulário e expansão de enunciado. Tu viu que quando ela respondeu sim, ela utilizou uma palavra. Agora, quando ela fala eu quero sorvete, ela tá comunicando uma frase. Então, ela aumentou muito o enunciado. Então, isso é uma coisa legal também, sabe? De expandir a linguagem. Joia. Muito, muito interessante. Bem legal, né? Não sei se tem mais alguma dúvida. Vamos ver aqui. Vamos ver. A Patrícia nos mandou 2 questões sobre a comunicação e a escola, a alfabetização. Então, Fono, Lid, o quanto a comunicação desse modo, ou de baixa tecnologia ou alta tecnologia, impacta ou é benéfica na alfabetização da criança. Porque, por exemplo, uma criança não verbal, né, no caso da Helena, a gente pensa que, a princípio, não iria se alfabetizar, né? Pelo fato de ela não falar, né? Mas tem outros modos, né? Claro. Então, a minha fala aqui foi no sentido grosseiro, assim, no sentido de pensar que ela não vai se alfabetizar. Mas a comunicação, ela auxilia nesse processo na escola? O que é importante deixar claro, né, Graci? Não é o fato da criança não se comunicar por meio da fala que ela não vai conseguir se alfabetizar, tá? A gente sabe que a gente se alfabetiza muito apoiado na questão da nossa fala, né? Que é o que a gente diz, a gente escreve do jeito que a gente fala. Isso. Tá? Mas desde que a criança consiga alcançar um conhecimento, né, dessa questão de escrita, ela pode sim se alfabetizar, tá? Uma coisa não exclui a outra. Vai ter mais dificuldade? Provavelmente vai ter mais dificuldade, mas uma coisa não exclui a outra, tá? O que acontece? Dentro desses sistemas de comunicação, a gente sempre vai deixar ele robusto, grande, com várias funções de comunicação e sempre vai ter à disposição um alfabeto. Então, o alfabeto ele vai sempre estar à disposição da criança, né? Aqui, se a gente vai ter um flipbook, a gente vai ter um alfabeto lá. E a gente vai poder utilizar esse sistema de comunicação associado à alfabetização, né? Por exemplo, uma criança que tem muita dificuldade de motricidade, ela pode, com certeza, escrever no tablet, né? Então, a gente vai ver, assim, qual é o nosso objetivo? A criança vai usar o tablet para escrever? A gente não tem problema, desde que ela consiga escrever e se expressar, né? O que é mais importante? A gente tem que colocar na balança. E às vezes, assim, a questão da motricidade é um custo tão grande para a criança que daí, se ela tem tanta dificuldade, ela acaba não conseguindo se concentrar no aprendizado da alfabetização. Ela tá só ali tentando, né, escrever, fazer a grafia. Então, tem que colocar na balança o que é mais importante, né? E pode sim o sistema de comunicação favorecer, facilitar ali a alfabetização. E escrever pelo tablet é super bem-vindo, né? Pensa a criança conseguir escrever aquilo que ela está sentindo, né? Conseguir expressar. Isso é uma coisa muito legal. Não, eu acho que uma coisa interessante a ser comentado, por exemplo, a criança, porque justamente, né, a criança que tem problema motor, até ela, uma coisa é compreender o que significa a vogal A, por exemplo. Outra coisa é ela conseguir escrever. Fazer a grafia. Exatamente. Então, ela reconhecendo aqui e sabendo que o B mais A, por mais que ela não consiga escrever, tem o resultado de Bá e ela vai conseguir fazer aqui, ótimo, porque na verdade a gente vê que ela compreendeu, só ela tem a questão motora. Mas aí eu falo até por experiência própria, no sentido de que muitos pensam, mas ela tá usando o tablet
Tá só na tela, né? Que a gente sabe o quanto as telas de desenho e tal, filmes, são prejudiciais às crianças, né? E aí a gente tem, assim, uma ideia de que a criança não pode utilizar muito a tela porque vai ser ruim para ela. Mas, na verdade, aqui, a tela não tem esse objetivo, né? E, por exemplo, no caso da Helena, por mais que seja um tablet com todas as ferramentas que ele nos disponibiliza, se tu quiser, tu faz muita coisa nele, mas a gente, inclusive, não tem nem internet. Claro. Né? A Helena usa exclusivamente para a comunicação dela. Não tem desenho, não tem internet, não tem videozinho e ninguém usa. Nem nós, adultos. É exclusivamente para isso. Né? Então, acho que é importante a gente ter essa diferenciação, né? Que não é uma tela com fim prejudicial. O contrário, né? É o contrário. Ao contrário. A gente tem que pensar que é um recurso tecnológico para comunicação, né? Então, ele não entra naquela soma de horas tela que são prejudiciais. E, realmente, essa é a jogada. Utilizar o sistema de comunicação apenas para comunicar. Apenas no aplicativo ali de comunicação alternativa. E claro, depois que a criança se torna, né, uma adolescente e consegue ter essa consciência que, para comunicar eu posso entrar no aplicativo de comunicação. Para olhar ali o meu YouTube, eu entro lá no aplicativo e eu consigo, assim, se alguém chegar perto de mim, trocar e usar o sistema de comunicação, tá tudo certo, se ela tem essa maturidade. Isso. Mas até lá, eu sempre deixo o tablet exclusivo para comunicação. E até tem uma jogada, né, assim, mas o meu filho sabe mexer em tudo, Lid, não vai dar certo. Tem o que a gente chama de acesso guiado. No acesso guiado, a gente consegue congelar a página do aplicativo. Então, a criança só consegue entrar, né, no aplicativo, não consegue sair dali. É o que a gente chama de acesso guiado, que realmente vai nos ajudar. Sim. E outra questão, né, Graci? Agora a gente tá com um tema novo aí, que é a proibição do celular nas escolas, né? Então, o que acontece? Lid, mas vão aceitar que o meu filho entre na escola com um tablet? É um aparelho ali, né, tecnológico. Então, assim, tu pode explicar mais que eu, né? Então, a comunicação alternativa, ela é considerada uma tecnologia assistiva. E a comunicação é um direito de todos. Então, a criança, sim, tem direito, né, de levar o tablet para a escola como uma tecnologia assistiva. Isso. Então, tu pode até falar melhor que eu, né? Não, tá correto, até pelo fato de que o tablet, nesse caso, ela não teria um viés de utilizar, como a gente já comentou, de utilizar para outras coisas, mas sim para fins de comunicação, fins pedagógicos, né? É a mesma coisa que a gente estaria impedindo aquela criança, por exemplo, que sabe escrever no tablet, a gente estaria impedindo ela de estudar, de participar da aula, né? Então, obviamente que nesses casos, né, não tem como proibir, né? Essa criança, com certeza, ela pode levar o tablet e utilizar, né? Então, não tem dúvida nenhuma sobre isso, né? Então, deixar esse ponto bem claro que é importante. Porque, justamente, às vezes veio com tudo essa questão, né? E, mas então, posso usar? Minha filha pode usar? Não, com certeza pode sim usar, né? Claro que nesse ponto daí volta a questão do... Qual que é o termo do guiado? Acesso guiado. Acesso guiado seria fundamental, né? Porque se as outras crianças também não têm acesso a YouTube, a tal, então a criança que utiliza o tablet também não deve ter. Ele deve ser, claro, utilizado exclusivamente como uma ferramenta de comunicação. Então, é muito importante isso, senão seria muito fácil, né? A criança sai do aplicativo, entra no YouTube, não, mas eu tô usando... O meu tablet é para comunicação. Claro. Então, deve ser também exclusivo para isso, né? Bem legal essa colocação. E outra coisa, né, Graci? É que assim, mas Lid, tu acha que, assim, será que não vai atrapalhar os colegas? Porque às vezes as professoras ficam assim, mas vai atrapalhar todo mundo, né? O que acontece? É feito todo um trabalho de conscientização dentro da sala de aula, tanto com os professores quanto com os alunos, de que aquele tablet é a boquinha da criança, né? A Graci sabe que eu uso muito essa frase, né? Leva a boca para tudo que é lado. Então, assim, o que acontece? Tem até a situação do Pedro, né? Que quando o Pedro é o irmão da Helena,
E daí, quando a gente entregou para Helena o sistema de comunicação, ele, mas eu também quero mexer, Isso. né? Ele tinha uma disputa ali, né, Graci? Dá para explicar um pouco melhor? Isso. Essa questão foi. Teve todo um trabalho, né? Da Fono, teu trabalho em volta disso, porque o Pedro, ele tem 4 anos, a princípio típico, né? E ele achou o máximo também essa questão do tablet, e ele também queria utilizar, e deu uma certa briga entre os dois, né? Então a Fono teve que explicar o que era, na verdade era modo da Helena se comunicar, né? Então, mas ele aceitou bem, né? Ele aceitou bem, só que, claro, foi legal que a gente fez terapia em dupla, né? Então, a gente chamou o Pedro para dentro da terapia da Fono e mostrou para ele, vocês dois podem se comunicar, porque ele também é um parceiro de comunicação, Isso. né? Então, por mais novinho que ele seja, ele pode sim dar um modelo para Helena de como comunicar algo usando o sistema de comunicação e entender que ela vai se comunicar desse jeito e eu tenho que respeitar, não posso invadir o espaço dela. Então, esse trabalho é feito com os familiares e também com os coleguinhas da escola, que eu acho que é uma questão importante da gente salientar. Então, na verdade, a Fono, ela tem essa função também de auxiliar a criança e os professores, os colegas, de como que vai ser melhor aceito, como que vai ser utilizado, e até porque como é uma situação bastante nova, muitas vezes até os professores, né, têm uma dificuldade, a gente, pais, nós temos dificuldade de utilizar às vezes, eu falo por experiência própria, no sentido de como fazer com que seja mais proveitoso, o que eu faço para estimular mais a Helena. Então, imagina isso que nós estamos ali todos os dias com isso, né? A Helena tá todos os dias. Então, imagina, vamos se colocar no lugar dos professores, dos colegas, isso é uma situação nova, né? Então, e aí é importante esse trabalho, esse teu trabalho da Fono, de ir lá e na tentativa de mostrar que aquilo tá auxiliando, né? Que é muito bom. E eu até queria comentar, porque de início, assim, quando nos foi apresentada a comunicação alternativa, eu confesso, e isso eu já falei várias vezes, eu não tenho vergonha de admitir, porque eu fui extremamente contra, né? Quando me foi apresentado, eu não quero, e eu mesma tava com preconceito, porque a primeira coisa que eu pensei foi, agora a Helena vai ter que andar pra cima e pra baixo, vai no shopping, vai com isso, vai no casamento, vai com isso, vai numa festa, vai com isso, né? Então, eu mesmo coloquei esse bicho, né? E só que não, gente, depois que a gente começa a utilizar, assim, depois, e tudo isso, claro, por ignorância, né? Por não conhecer a ferramenta, por não conhecer o quanto auxilia na comunicação. E assim, a Helena, por exemplo, ela ainda mantém às vezes um comportamento inadequado, né? Mas mudou bastante o comportamento dela depois que ela entendeu que ela consegue se fazer entendida. A gente compreende o que ela quer, né? Então, tem toda essa questão, e eu lembro que numa das devolutivas, tu comentou que às vezes ocorre, assim, de a gente acabar esquecendo de levar o tablet, e aí tu ainda comentou, a Helena tava muito xoxinha, né? Então, porque realmente tem um engajamento, né? Tem, total. Então, o que acontece, né, Graci? Esse medo, ele é normal, tá? E o medo vem do desconhecido, né? Então, eu lembro que quando eu chamei vocês pra gente conversar, essa é a minha indicação, né? De acordo com a avaliação. E eu quero que vocês estudem. Sim. Mas como assim, né? E vocês vão levar esse material pra casa, vocês vão ler e depois vocês vão me devolver. Pra quê? Os pais, eles precisam estudar sobre aquilo que está sendo utilizado dentro da terapia, né? Então, assim, o conhecimento liberta de várias crenças que são realmente limitadoras, tá? Então, o que acontece? Os pais, esse é um recado bem importante, têm que buscar o conhecimento,
né? Então, seja na internet, pode ser, desde que seja fontes confiáveis, Ou né? assistindo esse podcast, né? Exatamente, podem escutar a gente aqui. Sim. Então, o que acontece? Tem que buscar o conhecimento, não só para os pais, né? Para as escolas também. Então, assim, a sociedade toda tem que conhecer essa ferramenta que ainda gera algo diferente na gente, porque ainda é desconhecida. Então, o que acontece? A comunicação alternativa, ela é algo que está sendo estudada há anos, mas ela ganhou um espaço nos últimos 5 anos. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas eu não encontro profissional capacitado. Realmente, agora a gente está estudando. Por exemplo, eu me formei há 9 anos, eu não tive nada na faculdade sobre comunicação alternativa, né? E nem faz tanto tempo que eu me formei. Então, assim, às vezes fica assim, mas os profissionais da escola não estão preparados. Gente, não vão estar preparados mesmo, né? Se a gente ainda está conseguindo, assim, capacitar os fonoaudiólogos, que são ali quem trabalha mais com comunicação, né? Imagina os professores. Então, o que acontece? O fonoaudiólogo, ele vai ser o responsável por levar esse conhecimento para dentro da escola. Então, às vezes, os pais me perguntam assim, mas Lid, como que ela vai usar na escola o sistema de comunicação? Com o treinamento do fonoaudiólogo. Então, ele que vai repassar as informações para os professores e vai capacitar, né? Aí entra outra questão também da importância do monitor em sala de aula, né, que é algo bem legal, que vai fazer toda a diferença, de dar um modelo ali para a criança se comunicar de acordo com as diferentes situações comunicativas. Ele vai ter que estar junto, ele vai ter que estar presente. E capacitar também o monitor. Capacitar também o monitor. Para ele poder auxiliar e ser um parceiro de comunicação. Exatamente. Então, assim, é um papel bem importante. E a família tem que estar muito alinhado com o profissional. Né? Então, assim, se tu tem interesse, né, pergunta para o profissional, será que é possível essa comunicação alternativa, né? Procure alguém capacitado. Eu acho que em relação ao medo, né, de utilizar a comunicação alternativa, procure o profissional, busque conhecimento, converse com outros pais que vivenciaram isso, né, que estão vivenciando, e é um processo. Eu acho que isso que tem que ficar também, sabe? Não é a solução da vida da criança, né? Não é todos os seus problemas estão resolvidos com o uso de comunicação alternativa. Não. É um processo que vai depender muito do engajamento familiar, né? Vai depender do quanto a gente está disposto a ajudar essa criança, da escola. E assim, até tu me disse assim uma coisa... eu fiquei com medo, porque daí ela vai carregar aquele tablet, vai carregar aquele sistema de comunicação alternativa. E o que isso nos mostra? Que a dificuldade vai ficar visível. Isso. A dificuldade vai ficar visível, né? Porque a dificuldade de comunicação, ela é invisível. Se a criança tá lá correndo no pátio, tá? Ela tá... olha como ela tá participando. Ela pode estar correndo lá sem saber o que tá fazendo, tá? Mas ela tá invisível. Quando a gente coloca um sistema de comunicação alternativa, tem alguma dificuldade ali. Só que isso é tão, assim, é como se fosse um óculos. Sim. Né? É como se fosse um óculos, um aparelho auditivo. A gente tem que permitir que a criança tenha acesso à comunicação, independente da ferramenta que ela vá utilizar. Não, e o que é mais importante? A criança não se comunicar do que se comunicar através de qualquer ferramenta, tanto baixa, média, alta. O importante é que... Porque a própria criança se realiza com aquilo, né? Ela se sente bem, a gente consegue entender o que ela quer e até a vida familiar fica mais, não vou dizer mais fácil, mas fica mais leve talvez, né? Usando a comunicação. E até uma questão que eu queria relatar, como mãe, né, de criança que utiliza essa ferramenta, a Helena utiliza o tablet, né, e até no início, assim, é um processo, né, não é hoje que a criança vai receber o tablet, a fono vai colocar o programa, e aí vai estar tudo ótimo, a partir de hoje a criança está se comunicando mil maravilhas, não é assim, né, tem todo um passo a passo, né.
Mas uma coisa assim, no início, quando eu ainda estava um pouco resistente sobre essa situação toda, eu pensava, mas será que de fato a Helena vai conseguir expressar o que ela quer, o que ela tem vontade, né? E assim, hoje, quanto tempo a Helena tá usando? 1 ano, 2? 1 ano. Eu acho, né? Uhum. Eu poderia falar vários exemplos que aconteceram de coisas assim, ao natural. Foi ao natural. Uma das coisas mais, assim, que eu até fiquei com um pouquinho de remorso foi todos os dias antes de dormir, já meio na penumbra, assim, com a luz apagadinha, a Helena mostrava no tablet: eu estou com dor. Aí eu, meio, né? Não, acho que não é nada, né? Aí no outro dia de novo, na mesma hora, eu estou com dor. Aí eu pensei, não, mas alguma coisa tem que ter, né? Aí eu perguntei, Helena, mostra aonde que você está com dor, aonde que é a dor? No pé. Aí eu pensei, tá, vou ter que olhar esse pé que alguma coisa tem. Aí o que que aconteceu? Ela tava com uma feridinha embaixo do pé. Ai, olha, gente. Sabe? Então, assim, ó, aí tu. Isso derruba qualquer preconceito, qualquer mito, tu vê a importância dela se comunicar. E outro fato, assim, também, que eu achei muito fofinho, foi no sentido de que, como eu tenho as 3 crianças, né, a Helena com 7, o Pedro com 4 e o bebezinho, o Felipe com 7 meses. E nós fomos almoçar na vovó e os 3 foram juntos, obviamente, né? Mas o Pedro e o Felipe ficaram na casa da vovó. Isso eu achei, assim, ó, sensacional, sabe? Parece se contar, quase não dá pra acreditar, mas é verdade. Então a Helena, só a Helena foi pra casa e a gente via, assim, que ela tava muito feliz por isso. Eu acho que, tipo, de novo só nós 3, né? Porque por um bom tempo ela era a única, né? Então, assim, a gente via que ela tava realmente muito feliz. E eu não pedi nada pra ela falar, não, eu nem tava perto, eu só escutei. A Helena colocou no tablet: eu estou feliz. Imagina que Sabe? legal, né? Gente, pensa então assim, ó, a comunicação, ela é efetiva. Se a criança consegue efetivamente entender e utilizar, é o máximo assim, ó, não tenham dúvidas, né, quanto à utilização dessa ferramenta. Não, assim, ó, eu falo por experiência própria. Eu inicialmente fui contra, não gostava da ideia nem um pouquinho, fui muito resistente, mas confesso por ignorância, né? E hoje, assim, eu sou muito a favor, né? E eu até, às vezes, eu ainda me penso em o quanto mais a gente poderia engajar, porque como é um processo, então a gente tem que acabar entendendo e se colocando no lugar da criança. Porque muitas vezes a gente quer utilizar o tablet como a gente se comunicando com a criança. E na verdade é o contrário, né? É a criança que tem que utilizar para se comunicar conosco. Então é todo um envolvimento, né, Lidy? Exatamente. E eu acho que é isso, né? Se colocar no lugar do outro. E às vezes a gente cobra tanto a questão da inclusão, né? Ah, eu quero que meu filho seja incluído. Mas será que eu estou proporcionando todas as formas de comunicação, né? Será que eu estou ofertando, possibilitando que ele se comunique de forma efetiva? Porque uma coisa é tu estar participando no mesmo ambiente de uma atividade, tá? Eu sempre digo, tu pode não estar entendendo nada. Tu tá junto e alguém pode dizer, olha que bonito, fulaninho tá incluído ali, né? Mas será que essa criança tá entendendo o que tá acontecendo e tá conseguindo expressar o que ela tá sentindo naquela brincadeira, naquela atividade na escola ou naquele aniversário, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante também, de permitir que a criança se comunique da forma que ela puder. Da forma que ela escolher. Eu acho que isso faz toda a diferença. Se colocar no lugar dela é muito importante. Então, não adianta também só querer cobrar inclusão se nós ainda temos aquele pensamento de não conseguir aceitar todas as ferramentas de inclusão. Exato, exatamente. Mas, Lidy, uma questão que é importante, por exemplo, a formação, né? A formação das fonos, né, sobre a comunicação. Como que ocorre essa formação?
É um curso específico? Quanto tempo demora? Tem uma certificação? Há uma possibilidade, por exemplo, assim, da gente, a gente como família, né? Ah, realmente essa fono tem essa formação? Há uma possibilidade de pesquisa nesse sentido? Se tu puder explicar um pouquinho pra gente como é a parte dessa capacitação, então, das profissionais nesse sentido. O que acontece? Agora já tem um movimento de sair da faculdade com algum conhecimento prévio sobre comunicação alternativa. Por quê? Comunicação alternativa ganhou muito espaço e vai ter que entrar ali na questão didática das faculdades. Então já tem uma movimentação para apresentar a comunicação alternativa desde a faculdade, mas ainda não é uma realidade dessa turma que está formada. Então esses cursos são cursos normalmente ofertados de maneira externa, tá? Por outros profissionais que são capacitados. São cursos de extensão, normalmente particulares, então é o fonoaudiólogo que vai ter que buscar, mas, Graci, ainda não existe nenhuma, assim, o profissional precisa ter uma pós-graduação em comunicação alternativa. Não, isso não. Ele tem que ter um conhecimento, né, prévio de comunicação alternativa e ele tem que ter segurança para atuar com isso. Então, vai da ética profissional também de cada fonoaudiólogo de dizer assim, não, eu estou apto para receber esse paciente que vai precisar de comunicação alternativa ou eu posso encaminhar para outro colega. Então, entra mais uma questão ética do que solicitação de especialização. Porque daí, na verdade, qualquer curso vale. Tu entende? Qualquer curso de extensão vai valer como capacitação. Então, por enquanto, ainda é mais uma questão ética do profissional, né, aceitar ou não esse paciente, certo? Em função da demanda. Ah, certo. Não, porque às vezes poderia ter justamente, precisa ter um certificado de graduação. Mas ainda não tem, assim. Agora que existe a primeira pós-graduação em comunicação alternativa no Brasil. Então, agora que a gente está se movimentando para esse caminho. Não sei, Liz, tem mais alguma coisa que tu queira nos colocar, compartilhar conosco sobre essa ferramenta tão válida, né? O tão que acontece? Assim, falar sobre comunicação alternativa é um prazer para mim. E eu falaria assim, 3, 4, 5 horas aqui. Porque tem muito assunto realmente. Mas eu acho que assim, tá ocorrendo uma movimentação para a questão de conscientização. E eu acho que a gente tem que pegar a responsabilidade para nós, tanto profissionais quanto os pais, né? Somos nós, os adultos, que vão ofertar essa possibilidade de comunicação. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? É dizer, não podemos deixar essa criança ali navegando sem saber para onde ir, sem comunicação. Então, assim, é uma responsabilidade do profissional e dos pais. Então, pais, né, busquem um profissional da confiança de vocês, certo? Busquem conhecimento para vocês conseguirem ofertar a comunicação adequada para essa criança. Se sentir medo, né? O medo é normal do desconhecido, né? Essa insegurança, mas a questão é realmente buscar conhecimento, né? E validar todas as formas de comunicação. Né? Pensar assim, essa criança está conseguindo ser efetiva, ela está conseguindo dizer aquilo que ela sente, aquilo que ela quer, protestar de maneira adequada, né? Porque se a gente for ver a questão que a gente até nem comentou sobre o comportamento, né, interferente, às vezes se morder o outro, se atirar no chão, chorar. Tudo isso vem, às vezes, de uma falta de comunicação. Claro, pode ser questões sensoriais associadas, né? Mas muito vem da questão da falta de comunicação. Então, assim, proporcionar uma maneira adequada de se comunicar é extremamente importante. E eu acho que a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós. Exatamente. E até agora eu lembrei de um outro exemplo, que é a Helena, ela tinha um comportamento bastante ruim, assim, no sentido de se vestir, a gente não conseguia entender, ela brigava, ela não queria colocar aquela roupa, e tudo é uma adaptação, né? A família também vai se adaptando. Porque com o uso do tablet, hoje, a Helena, ela escolhe a roupa que ela quer. Ela vai ali, eu quero vestido, eu quero blusa.
E, sabe, e tá tudo bem, e tá tudo ótimo. E a gente vê que ela fica muito feliz. Quando Porque atendem sim, porque ela coloca, eu quero blusa, ou até eu pergunto, e o calçado, Helena, o que a gente vai colocar no pé? Tênis. E não é assim uma coisa aleatória. É aquilo, porque eu já até testei. Quando ela colocou, tênis, eu apresentei a sandália. Ela botou, não. Imagina. E olha que legal, né, Graça? Se a gente for pensar, as crianças da idade dela escolhem as roupas. Sim! Tu entende? Isso! Então, assim, às vezes vai dar trabalho porque tu vai querer colocar sapatilha e ela vai querer colocar o tênis. Mas ela tá se colocando naquela Exato. situação como um ser comunicante. Isso. E aí que vem a adaptação, né? Porque eu estava muito até então, antes de usar a comunicação alternativa, eu estava muito acostumada em eu decidir pela Helena, eu falar pela Helena. Nós vamos vestir, falando da vestimenta, né? Vamos vestir tal roupa e pronto, acabou. Não tinha essa opção, né? E hoje não, então eu também precisei me adaptar, reconhecer e claro, né, é ótimo, achei maravilhoso quando a gente vê que realmente a Helena mostra o que ela quer, né? Então, imagina se eu tivesse ficado no meu preconceito lá no começo de que seria ruim para ela. Né? Então, hoje a gente não teria essa comunicação efetiva. Ela não teria me mostrado que estaria feliz no domingo. Imagina. Ela não teria me falado, entre outros exemplos, né? Claro. Mas só comentando isso que a gente já falou aqui, né? A questão de doer o pé. Né? Então, eu estaria burlando a possibilidade dela se expressar, dela se comunicar. Então, por isso eu até coloco assim como mensagem para os pais, né? Que realmente, assim, não se deixem vencer pelo preconceito, não se deixem vencer pelo medo, como você mesmo comentou, né, Lidy? Porque a gente tá, na verdade, barrando a criança de se comunicar. Se eu não tivesse mudado o entendimento, imagina, eu teria prejudicado, de certa forma, né, a Helena, e a gente teria um atraso ainda maior. Então, o recado que eu quero deixar é: não se deixe levar pelo preconceito, busque informação, como a Lidy mesmo já comentou, e é o melhor para a criança. É nisso que a gente tem que pensar, no melhor para a criança. Ela vai levar a boquinha física para tudo que é lugar, mas o que é melhor? Ela não ter um tablet para carregar ou ela não se comunicar? Num restaurante, eu não quero refri, eu quero água. Né? Ela não conseguir, e daqui a pouco ter um comportamento, né, ali de jogar alguma coisa no chão, mas ela tá querendo se expressar. Exatamente. Então, assim, realmente busquem informação, que é muito válida. As crianças com certeza agradecem. Isso aí, acho que essa é a mensagem principal. E pensar sempre assim, que a comunicação alternativa é uma prática baseada em evidência científica, tem muito estudo mostrando os benefícios dela e que não existe nenhuma contraindicação para o seu uso. Né? Então, ela não vai interferir de maneira prejudicial em nenhum aspecto. Ela só traz realmente benefícios. E quando a criança se sentir segura para se comunicar de outra maneira, ela vai deixar de usar de forma natural, né? Por quê? Vocês podem ter certeza que para a criança seria muito mais fácil ela conseguir falar. Sim. Tá? Era natural, é muito mais fácil do que ela utilizar o tablet ou utilizar um sistema de baixa tecnologia. Então, com certeza, as coisas vão acontecer de uma forma natural, de acordo com a capacidade de cada criança. Não, e enquanto ela não conseguir se expressar de forma natural, tá ótimo. Tá ótimo, tá maravilhoso. Ótimo. A gente tem que validar todas as formas de comunicação. Exatamente. Acho que... Não sei, Lidy, se tem mais alguma coisa, senão eu, na verdade, quero agradecer a Patrícia, né, a oportunidade. O Maternando no Espectro, ele vem trazendo tantas coisas boas, tentando trazer tantas informações sobre o autismo, né? E é tão importante a gente falar sobre isso. E aqui a gente está falando de um ponto, né, tão específico, mas que auxilia tanto as nossas crianças, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, pelo convite. Está de parabéns, o teu projeto é maravilhoso, que tenha anos de vida, né, que consiga sempre transmitir essa mensagem maravilhosa e principalmente informação, né, que é mais, o que a gente mais precisa
é ter informações e falar sobre isso, né? Essa é a ideia. Vida longa, então, ao Maternando no Espectro. Foi um prazer dividir um pouquinho do conhecimento com vocês e sempre que precisarem, estou aqui à disposição, certo? Para conversar sobre esse assunto que eu gosto muito.